Você sabia que a independência do Brasil não teria sido a mesma sem a atuação decisiva de uma mulher? A Imperatriz Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, foi muito mais do que consorte. Ela foi estrategista, conselheira e articuladora política. Enquanto o imperador hesitava, Leopoldina já planejava os passos da emancipação. Neste vídeo, você vai descobrir como a vida e as escolhas da Imperatriz Leopoldina mudaram o destino do Brasil para sempre. Nascida em 1797 em Viena, Maria Leopoldina fazia parte da poderosa Casa de Habsburgo. Desde cedo, recebeu formação sólida em ciências, política e línguas, algo raro para mulheres de sua época. Essa preparação moldou seu senso de dever e disciplina. Quando aceitou se casar com Dom Pedro, não apenas firmava uma aliança dinástica, mas também se lançava em uma missão: construir uma nova vida em terras distantes e contribuir para um império ainda em gestação. Ao chegar ao Brasil em 1817, Leopoldina encontrou uma corte instável e um país em transformação. Seu casamento com Dom Pedro I não foi fácil. Marcada por crises conjugais e as infidelidades do marido, ela precisou equilibrar a dor pessoal com seu papel político. Mesmo assim, Leopoldina rapidamente conquistou respeito pela inteligência e postura firme. Para muitos, ela representava o equilíbrio que Dom Pedro não conseguia oferecer, sendo ponte entre interesses nacionais e europeus. A imperatriz sempre se mostrou atenta à política internacional. Suas cartas para a família revelam uma mulher lúcida, que enxergava no Brasil um projeto de nação. Leopoldina compreendia que a pressão das cortes de Lisboa ameaçava a autonomia local. Mais do que apoiar Dom Pedro, ela orientava seus passos. Quando aconselhou o marido a permanecer no Brasil no célebre Dia do Fico, Leopoldina assumiu o papel protagonista, antecipando a ruptura definitiva com Portugal. Em 1822, enquanto Dom Pedro viajava, foi Leopoldina quem presidiu o Conselho de Estado. Foi ela quem assinou o decreto que consolidava a decisão de romper com Portugal, tornando-se, de fato, a primeira chefe de governo do Brasil independente. Sua coragem contrastava com a indecisão do marido. Esse gesto não só antecipou o grito do Ipiranga, mas mostrou que a independência do Brasil teve também um rosto feminino, o da Imperatriz Leopoldina. Estrategista e visionária, o papel de Leopoldina na independência foi minimizado por muito tempo. A historiografia tradicional preferiu ressaltar o gesto de Dom Pedro às margens do Ipiranga. Mas os documentos mostram que, dias antes, foi ela quem assumiu a liderança. Sem sua postura, o processo poderia ter se arrastado ou perdido força. A conselheira sábia soube transformar um impasse político em decisão histórica, reforçando que o Brasil precisava de autonomia para se consolidar como nação. Mas a vida da imperatriz não se resume à política. Leopoldina também foi mãe dedicada, educando seus filhos dentro de valores cristãos e patrióticos. Entre eles estava o futuro Dom Pedro II. Mesmo em meio às crises conjugais e ao ambiente hostil da corte, ela não abandonou seu papel materno. A formação do herdeiro do trono brasileiro foi diretamente influenciada por sua visão de mundo e seu caráter firme, transmitindo ao filho o senso de responsabilidade com o país. A relação com Dom Pedro I era turbulenta. Enquanto Leopoldina prezava pela estabilidade política, o imperador vivia escândalos amorosos, especialmente com a Marquesa de Santos. Essas tensões fragilizaram a saúde emocional da imperatriz. Ainda assim, ela se manteve ao lado de Pedro nos momentos decisivos, colocando o Brasil acima de seus sofrimentos pessoais. Sua dedicação ao projeto da independência mostra uma força interior que a transformou em figura essencial da história nacional. Leopoldina também deixou sua marca na cultura e na ciência. Apaixonada por botânica e mineralogia, trouxe ao Brasil especialistas e incentivou estudos que ampliaram o conhecimento sobre a fauna e flora do país. Essa herança científica mostra que seu papel não se restringiu ao trono, mas alcançou dimensões mais amplas da construção da identidade nacional. A
A imperatriz enxergava no Brasil não apenas uma pátria política, mas também um território rico a ser explorado e valorizado. Infelizmente, a vida da imperatriz foi curta. Em 1826, debilitada e marcada pelo sofrimento conjugal, Leopoldina faleceu aos 29 anos. Sua morte precoce abalou o império e deixou profunda saudade no povo brasileiro. Para muitos, ela representava a face mais humana e confiável da monarquia. Mesmo em sua ausência, a imagem de Leopoldina permaneceu como símbolo de sacrifício e dedicação, mostrando que sua história vai além do título de consorte e alcança o de estadista. Hoje, os historiadores reconhecem que a independência do Brasil não pode ser contada sem Maria Leopoldina. Sua visão estratégica, sua coragem política e seu amor pelo país a colocam entre os grandes nomes da história nacional. Mais do que esposa de Dom Pedro I, ela foi protagonista de um dos momentos mais importantes do Brasil. Sua memória inspira a refletir sobre o papel das mulheres na política e sobre como a imperatriz moldou, com dignidade, o destino de uma nação. A imperatriz Maria Leopoldina foi mais do que primeira imperatriz do Brasil. Foi a verdadeira articuladora da nossa independência. Seu legado político e humano continua a inspirar gerações. Agora, eu quero saber, para você, Leopoldina foi apenas esposa de Dom Pedro I ou a grande estrategista da independência? Deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Inscreva-se no canal para mais histórias reveladoras sobre os bastidores do Brasil. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.